Bem-vindo ao podcast Maternando Consciência, levando aba para casa, escola e lazer, com Caterine Dantas e Dani Botelho. Oi, pessoal, eu sou Caterine Dantas. E eu sou Dani Botelho e esse é o nosso podcast Maternando Consciência, levando aba para casa, escola e lazer. O episódio hoje é sobre desfraude, já que tem muita gente em casa devido ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente decidiu liberar esse porque é uma intervenção que precisa de que a família esteja em casa. Geralmente eu peço a família para começar no final de semana, tentar não sair muito no final de semana para poder concentrar nessa intervenção. Então eu espero que vocês usem o tempo, se organizem, façam o desfraude e tenham muito sucesso. Sim, então a gente aproveita que está em casa para poder... Eu falo que a gente, quando está fazendo desfraude, tem que fazer marcação homem a homem, né, com nossos filhos, para poder realmente conseguir o sucesso no desfraude, porque não é fácil e precisa de dedicação total, né, da gente, de toda a família que está com a criança, para poder a gente conseguir fazer esse desfraude o mais rápido possível, assim, eu acho. E é isso, vamos aproveitar que a gente está em casa, vamos escutar o nosso podcast, tem alguns lá já gravados e vamos ajudar nossas crianças ainda mais. O desfraude de crianças com autismo às vezes realmente não é fácil, gente, mas a gente tem que pensar o seguinte: agora a criança está com 3, 4 aninhos e ainda é tranquilo de trocar a fralda, mas quando ela tiver 10, 15, 17, talvez não vai ser tão tranquilo. Então, realmente, por mais que seja difícil para algumas pessoas, foquem, não desistam, porque dá certo sim. Sim, e não desistir. Não é fácil, é assim, é tirar a fralda e vambora. A gente sempre fala que existem alguns pré-requisitos para a gente poder iniciar esse desfraude. Uma outra coisa que eu falo também é que a gente não pode ficar muito ligada na idade cronológica, tá, gente? Às vezes acontece antes, às vezes acontece depois. Então não fica, porque meu filho não tem tal idade. Não precisa preocupar com isso, não. E não espere também que a criança esteja pronta. Não fica na sua cabeça, não, quando ele estiver pronto eu começo a fazer. Não, vamos tentar, vamos ver os pré-requisitos. E assim, às vezes a gente acha, né, que a criança tem o pré-requisito também, e às vezes a gente vai tentar o desfraude e não dá certo. E não tem problema também, gente. Dá um break, né, para por alguns meses e depois tenta de novo. Isso também não tem problema nenhum de acontecer. Mas algumas das coisas que a gente pede é o quê? A criança precisa sentar no vaso por pelo menos 2 minutos. Outra coisa que a gente tem que notar é o seguinte: se a criança consegue segurar, né, a urina, o xixi, por pelo menos 1 hora. Conta pra gente como foi o processo com o Bento, Kathy. Aqui a gente não teve problema com sentar no vaso, o Bento realmente sentava no vaso tranquilamente, né? Algumas crianças têm esse problema. Mas agora eu quero falar até como que a gente consegue saber o tempo que a criança fica sem fazer xixi usando a fralda. Como que eu fiz aqui com o Bento, né? Eu pegava uma fralda limpa, seca, né? Colocava nele. Ficava no timer, gente. Comprei um timer só para isso. A cada 15 minutos eu olhava a fralda. A cada 15 minutos. Quando ele fazia xixi, eu tirava a fralda, colocava uma fralda nova e anotava, né, numa tabela, a hora que ele fez xixi. Eu fiz isso durante 3 dias, tá? Eu anotava toda hora que ele fazia xixi e cocô. Isso me deu uma noção de quanto em quanto tempo o Bento fazia xixi. O Bento ia no banheiro. Então eu sabia que ele fazia cocô toda noite, depois que eu comia, assim, uns 20 minutos depois da comida, e ele fazia xixi a cada 1 hora. E aí, quando eu comecei o desfraude, eu usei isso como base, né? E aí, agora a Dani vai falar pra gente de umas estratégias de acordo com isso, né, Dani? E só alguns outros pré-requisitos também que a gente tem que pensar: se a criança não tem muito comportamento inadequado, tá? Porque pode se tornar uma batalha ali na hora de ir no banheiro. E seria bom se a criança já conseguisse colocar a cuequinha, né, a calcinha, colocar e tirar, independente, para quando ela for no banheiro sozinha, ela conseguir fazer isso.
E outra coisa também importante, Dani, é que, assim, nunca planeje desfraude, gente, acho que alguma mudança, né? Se tem alguma mamãe grávida, pede o bebê chegar, talvez não seja a hora do desfraude. Se vocês vão... Qualquer mudança muito radical que vai acontecer na vida da criança, talvez não seja a hora ideal de começar o desfraude. Então, assim 3 meses, nada vai mudar? Ok, vamos começar o desfraude agora, porque às vezes pode ser um processo que demore. Se é uma mudança muito grande, às vezes volta tudo atrás. É melhor realmente a gente aproveitar a oportunidade de quando a vida, né, está mais calma, para a gente poder realmente começar esse processo. Existem várias partes para o treinamento do desfraude. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o reforço que a gente vai usar com a criança. O que a gente vai usar para que ela tenha motivação para ir lá, sentar no vaso e fazer o xixi. Não tem como fazer o desfraude sem um reforço, gente. Uma coisa que vocês têm que pensar do reforço. Precisa ser algum objeto, ou algum comestível, ou algum jogo, qualquer coisa que seja altamente potente para a criança querer fazer isso. Porque até então é bem mais fácil para ela ou fazer xixi na fralda ou fazer xixi no chão. Então a gente tem que pensar nisso. O que a gente pode usar para que ela seja motivada o suficiente para ir lá, sentar no vaso e fazer o xixi. Então, a primeira parte é a gente escolher o que a gente vai usar de reforço e, de preferência, deixar esse reforço no banheiro. Porque aí, assim que a criança fizer o xixi ou o cocô, a gente vai lá e reforça imediatamente. E o que você usou com o Bento, que é? Eu usei chocolate, né? O melhor de todos dele. É hoje de manteiga de amendoim que vende no Trader Joe's, você deve saber, aquele era só pro banheiro. Deixava no banheiro e ele não. Aí eu tirei o chocolate durante as sessões de aba, né? Para poder ele ficar altamente motivado para poder ir no banheiro. O cliente que eu tô treinando agora era o chocolate também, mas o chocolate não estava funcionando. Mesmo a gente não dando em nenhum outro momento, a gente pediu à família não dar mais chocolate, mas não estava sendo reforço, né, suficiente para ele ir. Aí a gente mudou agora, nós fizemos uma sacolinha com um tanto de coisa que ele gosta. Com chocolate, ele adora cantar parabéns para você, aí colocamos um bolinho de mentira com uma velhinha. Nós colocamos um tanto de objeto, aí ele pode escolher qual que ele quer brincar na hora, se ele quiser brincar com todos também pode. E aí é lógico, né, que você deixa a criança brincar por um tempo e depois tira esse reforço. Outra observação, gente, não deixar essas coisas que você vai usar disponíveis em outro horário, tá? É pro desfraude, é somente pro desfraude. O que você pode fazer também é fazer uma ficha de primeiro e depois. Na parte de primeiro, você coloca a foto da criança sentada no vaso e aí no depois você coloca todos os objetos, todos os itens que você escolheu para usar como reforço. A Kathy usou essa ficha também com o Bento. Do Bento, né, eu coloquei bem tipo todas as etapas mesmo, né? Eu coloquei a fotinho dele sentada no vaso. Aí a gente pegou aquele desenho do cocô, né, e do xixi. Aí o cocô saindo do desenho do bumbumzinho dele, caindo no vaso. Aí ele via uma fotinho só do cocôzinho no vaso ou do xixi no vaso. Depois ele colocando a roupinha e ganhando o chocolate. Então tem fotos de tudo isso. Na verdade, quem fez até pra mim foi uma AT do Brasil, que ela mandou quando o Bento estava de desfraude, e Yasmin me percebia que achou o máximo. Aí ela mandou pra mim, eu imprimi e montei aqui. E coloquei na frente do vaso também, então ele via toda a etapa, ele sabia que o cocô tinha tudo bonitinho para poder fazer, e o xixi também. Eu acho que isso ajudou bastante, que foi todo o esquema visual de toda etapa que ele precisava fazer, ganhando reforço depois. Agora a gente vai começar a intervenção. Geralmente eu começo com intervalos de 15 minutos, tá? Os intervalos são pré-determinados de acordo com cada criança, para a gente poder levar a criança no banheiro. Então, a cada 15 minutos eu coloco um despertador para tocar e vou levar a criança para sentar no vaso por 2 minutos. Uma coisa super importante, a gente tem que ensinar a criança a dar um sinal para avisar para a gente que ela quer ir no banheiro. Então, eu começo dando uma ajuda para que ela aprenda esse sinal. A criança fala, tranquilo, vamos ensinar uma palavrinha. Pode ser banheiro, pode ser xixi, ou uma aproximação da palavra. A criança não fala, vamos ensinar um gesto ou vamos ensinar
uma troca de imagem. Então a gente tem que escolher a melhor maneira para a criança poder se comunicar. Voltando ao tempo, de quanto em quanto tempo você começou levando o Bento? Como eu sabia que o Bento fazia cada 1 hora, eu fiz de 30 em 30 minutos, porque ele aguentava, né? Fez xixi, 30 minutos. Aí, 30 minutos não fazia, eu diminuía para 15, aí de 15 em 15 minutos. Aí ficava a cada 15 minutos. Eu fazia isso porque quando eu comecei a levar muitas vezes, ele começou a apresentar problemas de comportamento toda hora indo no banheiro. Então, eu comecei a fazer assim, fez xixi, intervalo de 30 minutos. Aí não fez aquele intervalo, aí sim, 15, aí eu ia fazendo desse jeito. Então, gente, como eu falei, vai de acordo com cada criança. A gente pode começar com 15 e coletando dados. Se a criança está tendo sucesso, ou se de 15 em 15 minutos está muito rápido para levar ela lá no banheiro, vamos aumentar então para 30. A criança está tendo muito acidente, né? Ela está fazendo muito xixi na calça ou no chão, vamos então diminuir esse tempo. Na verdade, no início, para a gente pegar aquela primeira chance ali, né? A primeira vez para a criança ter sucesso, realmente, dependendo da criança, a gente tem que tentar aumentar o tempo, diminuir o tempo, até que a gente consiga que a criança tenha um sucesso no vaso. O primeiro aqui em casa foi terrível. Acho que os primeiros 2 dias ele fez xixi pela casa inteira, até eu conseguir acertar uma vez no banho, no vaso, né? E ele conseguiu o reforço. Aí ele começou a entender. Não, é que porque enquanto eles não acertam, é difícil deles não me entende? Então, assim, por isso que eu falo marcação homem a homem. Eu deixava esse tempo para não irritar o Bento, mas quando eu via que ele parava, sabe assim, parou, opa, eu pegava ele, vamos no banheiro, fazia para poder acertar, porque se a gente não ficar em cima, realmente, é aí que a gente fala do sucesso, né, Dani? Também não é só com você, igual você está fazendo com seu menininho. Os pais têm que estar muito em cima também quando for decidir fazer o desfraude, porque a gente tem que estar olhando o tempo todo para poder realmente ter um desfraude de sucesso, porque senão vai demorar muito mais. Então, além de levar a criança no banheiro, né, nesse tempo pré-determinado, de acordo com a coleta de dados, a gente pode também, para as crianças que já têm uma rotina em casa, incorporar o banheiro dentro dessa rotina. Então, é assim, acordou, banheiro. Depois que toma café, banheiro. Antes do almoço, banheiro. Depois do almoço, banheiro. Para já estar ali, né? Vai ser um hábito que a criança já adquire de sempre ir no banheiro nesses horários. Eu estou fazendo um quadrinho de rotina aqui em casa, né, Dani? Tá a imagem do banheiro lá, do porezinho, do vasinho para ele. Porque como tá uma estrutura, eu montando uma estrutura igual de escolinha, e na escola tem a imagem para a hora do pore, que é igual para todas as crianças, eu estou fazendo isso com o Bento agora. Então ele vê a imagem, ok, é a hora de eu ir. Então ele sabe que eu estou colocando também para dar uma rotina melhor para ele, sabe? Assim, e geralmente antes de dormir ele sabe também, porque assim, no quadro de rotina antes de dormir, que a gente faz, independente da quarentena ou não, a gente tinha, tem assim, é a rotina dele de dormir, é escovar os dentes, fazer xixi e cama. Então ele sabe, tem tudinho que ele sabe para poder, agora tá na hora de dormir. Então, gente, a gente leva no banheiro. Se a criança faz xixi no vaso, a gente reforça. Se ela não faz, a gente fala. Daqui a pouco a gente tenta de novo. E aí, se ela tem um acidente, se ela faz o que a gente chama quando a criança faz xixi na calça, no início a gente só ignora, tá? A gente, numa voz neutra, fala: xixi é no vaso. Pega a criança, leva ela pro banheiro, né? Tira a calcinha, tira a roupinha ali dela, senta ela no vaso, mesmo que ela não faça xixi, porque ela já fez no chão, e aí recomeça o procedimento. No início a gente faz isso. Depois de um tempo, quando a criança já teve alguns sucessos no vaso, mas ainda está fazendo na calça, a gente pode corrigir esse erro, fazendo com que a criança, né, nos ajude a limpar o xixi dela e aí a tirar, né, a calcinha, a cuequinha, colocar com a roupa suja, colocar na máquina de lavar, para ela ver que é muito esforço que ela tem que fazer quando ela faz xixi no chão, e às vezes essa punição vai ajudar também com que ela faça xixi somente no vaso. Aqui em casa, depois que o Bento acertou algumas vezes o xixi no vaso, né?
e mesmo assim continuava fazendo xixi quando não levava, o que eu comecei a fazer? Eu fazia lugar de xixi no vaso, como se eu levava ele no vaso, pedia para ele pegar a cuequinha dele e colocar na máquina de lavar, né? E aí ele vestia uma cuequinha nova. E também eu comecei a reforçar o tempo que ele ficava seco. Não um reforço como o reforço primário do chocolate para fazer xixi, mas eu fazia um reforço secundário, né? Eu falava, o Bento tá seco, dava cosquinha nele, brincava com ele, para ele entender que ele estava seco, que aquilo era importante, porque depois que ele já tinha feito xixi no vaso algumas vezes, mas às vezes eu continuava tendo o acidente. Então eu reforçava também o fato dele estar seco, depois de um tempo, não logo no início, né? Mas depois de uns 2, 3 dias, eu comecei a reforçar ele estando seco também. Gente, quando eu começo o desfraude, fralda é só na hora de dormir, tá? Acordou, xixi, já começa. Acordou, primeira coisa, banheiro para fazer xixi. Põe fralda só depois que toma banho, agora é hora de dormir, pode pôr fralda. Ou às vezes a gente até espera a criança dormir para ir lá e colocar a fralda nela. Não deixem de ensinar como que a criança vai pedir para usar o banheiro, tá? Isso talvez não seja tão importante em casa, onde ela pode ir sozinha fazer as necessidades dela. Mas na rua, quando ela não sabe onde que o banheiro está, né? Ela vai na casa da tia e às vezes ela não sabe onde que fica o banheiro na casa da tia, vai ser necessário que ela peça. Então, a gente tem que focar nessa troca de imagem, de palavras, aproximações de palavras, de gestos, para que ela tenha sucesso quando ela não estiver dentro de casa. Muita gente tem problema com a parte do cocô. Geralmente, acontece junto com o xixi, tá? Geralmente. Mas algumas vezes não. A criança aprende o xixi, mas o cocô ela não ainda consegue fazer. Ou faz na fralda, ou faz em algum lugar escondidinho que a criança está acostumada. A primeira coisa que eu falo do cocô, gente, é assim: se é uma criança que tem o intestino preso, que o cocô sai, né, um pouquinho mais durinho, vai ser mais difícil, sim, sentar no vaso ou fazer, principalmente se ela já tem aquela dificuldade, às vezes até dói. Então, assim, se é uma criança que tem esse tipo de problema, é bom a gente cuidar do problema primeiro, para depois começar com o treinamento. Pro cocô, que eu fiz aqui em casa, que deu muito certo, tá? Um mês antes de desfraldar o Bento, porque eu pegava a fralda do cocô, vinha com ele pro banheiro e jogava o cocô no vaso e falava assim, o lugar de cocô é no vaso, e pedia para ele dar descarga. Então, mesmo com a fralda, todo dia que ele fazia cocô, eu vinha com ele pro banheiro, tirava a fraldinha dele no banheiro, jogava com ele e falava, o lugar de cocô é no vaso, para ele poder ir aprendendo que o cocô era no vaso. Para quando começasse o desfraude, ele já tinha mais ou menos essa noção. Isso ajudou bastante. Isso aí mesmo, isso aí pode fazer antes e mesmo depois também, né? Durante, na verdade. Se a criança ainda estiver fazendo cocô na fralda, vai lá, ou na cuequinha, né, na calcinha, pega, leva a criança junto, joga no vaso e faz todo o procedimento. Cocô é no vaso, dá descarga, lava a mão, faz tudo, que isso também ajuda. Isso aí já é também a parte aí do treinamento. Então, a primeira coisa é cuidar do problema se a criança tem o intestino mais preso e o cocô sai com mais dificuldade. Outra coisa, geralmente a gente tem o horário ali, né, que a gente vai no banheiro fazer cocô. Então é outra coisa para vocês anotarem e prestarem mais atenção. Mais ou menos quando que ela faz cocô. Quando que a criança faz cocô? É uma vez no dia? 2 vezes? É de manhã e à noite? Ou é depois que ela sempre come? Vamos prestar atenção nisso. Por quê? Porque quando a gente vê que tá mais ou menos ali na hora dela fazer cocô, o que a gente vai fazer? A gente vai levá-la pro vaso. E mesmo que a gente tenha que estar lá por mais tempo, né, 5, 10 minutos, mas a gente vai tentar aproveitar essa hora aí que a gente sabe que vai acontecer e vai levar pro vaso. Outra coisa, o reforço. Se há uma criança que está tendo dificuldade com o cocô,
o reforço tem que ser bem maior do que o xixi. Então, assim, se a gente deu 5 ml na hora do xixi, pro cocô tem que ser 10. Se é um brinquedo, compra o brinquedo, né? Dependendo da condição de cada família. Compra o brinquedinho ali que a criança gosta muito e deixa ele pro cocô. O reforço tem que ser realmente forte para que o mesmo processo do xixi aconteça também com o cocô. Engraçado que no início foi o cocô do que o xixi. Depois ele regrediu no cocô. Mas eu consegui pegar o cocô bem mais fácil, porque ele era bem certinho no horário. Ele fazia todo dia, assim, depois do jantar, tipo assim, uns 30 minutos depois. Então, como eu coletei os dados todos antes, eu já sabia. Então, assim, eu colocava ele sentado, com um livro, com uma coisa, ele ficava lá e ele fazia numa boa. Porque se eu deixasse ele no vaso, ele ficava, sei lá, lendo fazendo alguma coisa que ele ficava. E aí eu peguei mais rápido, mas depois acabou que a gente regrediu um pouco. Eu tive que voltar, né, a fazer de novo no cocô. Mas para mim, por causa dessa qualidade de saber o horário certinho, como ele era muito reguladinho, foi mais tranquilo do que o xixi. Pois é, não tem criança que realmente não tem muita dificuldade, não. Mas eu sei que às vezes a criança tá tão acostumada ali, né? Primeiro ir na fralda, se não ir pro cantinho dela ali e fazer o cocô, que às vezes ela tem mais resistência com isso também. E eu não sei se porque aqui eu tive que desfraldar ele por causa do cocô, né? Porque ele estava começando a fazer cocô na fralda e se eu não via, ele tirava a fralda, porque ele não queria ficar com a fralda no cocô. E aí era terrível, sabe? Porque ele tirava a fralda com cocô e ele ficava tentando se limpar, porque ele não queria mais estar com cocô na fralda. Isso incomodava muito isso. Então, talvez isso tenha ajudado bastante no desfralde do cocô no início para mim, porque ele não gostava de estar sujo de cocô. Quando a criança tem muita dificuldade, né? Vamos supor, tem criança que precisa de agachar, sempre tem aquele ritualzinho ali dela. O que a gente faz, gente? Vai pro banheiro, ao invés da criança fazer o cocô atrás do sofá, ao invés da gente, né? Ao invés do atrás do sofá ir direto pro vaso, ensina ela que faz no banheiro. Então, isso aí é uma outra forma para quem está tendo muita dificuldade com cocô. Se a criança tem um lugar ali específico da casa que a criança faz, a gente muda para pelo menos dentro do banheiro, para ir e faz a mesma coisa. Ela fez dentro ali do banheiro, não no vaso, né? Fez agachadinha ali do jeitinho dela, fez dentro, mas pelo menos ela tá fazendo dentro do banheiro. Pega a fralda, pega o cocô, joga no vaso e faz todo o processo. E aí, gradualmente, a gente vai diminuindo essa distância aí para ela chegar no vaso. Isso aí também pode ser feito. E eu acho que também tentar, por exemplo, o Bento regrediu no cocô uma fase, né? E aí eu vi que ele queria fazer sempre de 4, né? Na posição que era mais confortável para ele. Não sei porque ele mudou, ele estava vindo sozinho pro cocô, depois ele regrediu. A gente nem. E aí eu tive que começar a treinar de novo. E eu comecei a adaptar. Eu comecei a colocar a escadinha de um jeito que ele coloca as mãozinhas, isso até hoje, que ele coloca as mãozinhas na escadinha e aí ele consegue relaxar para fazer o cocô. Isso ajudou ele a voltar a fazer o cocô no vaso. Então, assim, eu precisei adaptar o jeito que ele fazia cocô até no vaso para facilitar ele fazer cocô no vaso, depois de um tempo. Por isso que a gente tem que realmente, tem criança que vai precisar dessa modificação aí, adaptação, porque ela já está acostumada a fazer de uma forma e às vezes até o jeito dela fazer é melhor para ela, né? Por isso que a gente vê, tem esse... Aqui vende muito, né? Tipo um degrauzinho que você compra para pôr no vaso justamente para isso, para ajudar na hora do cocô. Então, para a criança que está tendo muito problema, eu prestaria primeiro, né, atenção na causa médica, se for a criança que tem o intestino preso e o cocô sai mais duro e machuca. E depois, se tiver esses rituais, eu começaria colocando a criança primeiro no banheiro, mesmo fazendo cocô ali na fralda, agachadinha, para depois tentar o vaso. Outra coisa também, quando a gente está falando mais de problema, a criança que nem senta no vaso, gente, a gente nem vai começar o desfraude. A gente vai fazer o quê? Acostumar a criança a sentar no vaso com a fralda mesmo.
Então, assim, o meu filho nem senta, né? Não senta no vaso por 10 segundos. Então, não vamos fazer o desfraude ainda. Vamos acostumar a criança a sentar. E quando ela estiver sentada ali esperando, né? 10 segundos, 20, 30, 1 minuto, 2 minutos, ela pode segurar um brinquedinho, pode assistir um vídeo no YouTube, pode brincar no iPad. Não tem problema nenhum a criança ter algum objeto enquanto ela senta. Esse objeto só não pode ser mais reforçador do que a gente vai usar com reforço, mas ela pode. Eu tenho costume de falar para a família para deixar um tanto de livro, né, que a criança pode ler um livrinho ali, desde que o objeto não seja mais reforçador do que a gente vai usar. E aí, a gente ensina a criança a sentar primeiro de fralda. Ela tá sentando de fralda bonitinho? Então tá, agora vamos tirar a fralda e ver se ela senta. Pra daí sim a gente começar o desfraude. A mesma coisa, tem criança que nem gosta do banheiro, né? Ela nem entra no banheiro direito. Então o que a gente vai fazer? Vamos reforçar o ambiente ali do banheiro primeiro. Então vamos criar uma festa lá dentro para que a criança se acostume com o banheiro. E aí, gradualmente, do banheiro a gente vai pro vaso. Não, quando a criança acertar o xixi e o cocô, é aquela comemoração que a gente faz igual uma louca, né? Pra criança assim, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa realmente certa, eu fui tá certo. Tem que comemorar muito, gente, porque o reforço positivo, o que eles gostam, e a gente mostra, assim, quando a gente, eu acho que assim, toda criança, né? Isso, independente de ser típico ou atípico, eu vejo pelos meus 2 filhos, quando a gente mostra satisfação, que a gente está feliz com o que eles fizeram, isso é muito reforçador para eles também. Então, assim, é comemorar muito, muito, é dar o reforço, comemorar muito quando a criança acerta, quando a criança faz o que tem que ser feito, porque ajuda muito. E outra coisa, Dani, que eu tive com o Bento no início, era que ele segurava o xixi, mas ele não ia sozinho, ou não pedia, e aí dava, sabe assim, ficava dando aquela escapadinha. Ele não fazia literalmente o xixi no xixi tinha acidente. Mas sabe quando eu ia ver, tava molhadinho a cuequinha dele, porque ele ficava segurando tanto para eu ter que levar ele no banheiro, para eu ter que, entendeu? Para eu ter que, assim, vamos no banheiro, e ele tem essa troca comigo do xixi, né, de pedir para ir. Ele não estava pedindo espontaneamente, nem indo sozinho. Ele ficava esperando para eu fazer isso. A gente teve que começar a trabalhar o ele. Aí foi quando eu comecei a reforçar o fato dele estar seco, e aí começamos a trabalhar o fato dele pedir para ir no banheiro, né? Dele ou ele sozinho ou pedir para ir no banheiro. Se a criança não está iniciando, o que a gente vai começar a fazer? Não, né? Ela já está indo no banheiro quando eu forneço o aviso ou a ajuda, só que ela não está iniciando. Então agora o nosso foco vai ser a parte de iniciar. Então agora a gente vai pensar, não, então vamos focar na iniciação e vamos reforçar essa iniciação, para que o reforço aumente o comportamento também. Mesmo quando eu faço a troca de imagens ali, gente, o que acontece, né? Não é eu entregando a imagem para a criança. Mesmo que eu dê uma ajuda física, a gente tem que fazer com que a criança nos entregue a imagem. Você dando a ajuda física, né? Você coloca a imagem na mãozinha dela e ela vai te entregar a imagem. Mesmo que você tiver que dar uma ajuda verbal, falar xixi, a criança tem que responder xixi, muito bem, vamos lá fazer xixi, para que ela aprenda essa iniciação também. Mas se não estiver acontecendo, vamos supor, a criança já está segurando por 1 hora, mas não está iniciando, então agora a gente vai focar nessa parte e vamos reforçar essa iniciação. Mesmo que a gente tenha que, né, fazer a modelagem ali, reforçando sucessivamente cada aproximação e dando uma ajuda também. Isso, foi exatamente assim que a gente fez aqui em casa. E, inclusive, assim, às vezes ele ia sozinho, mas não pedia. Só que a gente teve que ensinar ele a pedir justamente por causa da rua. Porque em casa ele sabe, né? Mas na rua, como que a gente vai fazer? Ia ter que,
por estar em uma festa, tem que levar ele, porque senão ele não vai pedir para ir no banheiro, né? Então, na verdade, é o que a gente teve que ensinar ele a pedir. Agora vem a parte do treinamento noturno, né? Do xixi na hora de dormir. Gente, geralmente eu trabalho o seguinte: mais ou menos 1 hora antes da hora de dormir, diminuir o consumo de líquidos, levar a criança no banheiro antes de deitar. Se é uma criança que não tem problema em acordar e dormir de novo, é mais trabalho? É. Mas a gente pode colocar o nosso despertador para tocar, acordar, pegar a criança ali dormindo, né, e levar no banheiro no meio da noite para fazer xixi. Se é uma criança que não tem dificuldade de levantar e dormir de novo. Porque se é uma criança que tem dificuldade de dormir de novo, eu não faria isso. E outra coisa, de manhã, o que acontece? Até isso aí é uma outra observação para a gente fazer no pré-requisito da criança. Que às vezes as pessoas falam, a criança tá seca, né, a noite inteira com a fralda. O que acontece muitas vezes? A criança dorme seca. Só que é no momento que ela acorda, ela faz o xixi. Só que o que acontece com os pais? Os pais chegam lá no quarto, a criança já está acordada. Então, às vezes, o xixi não foi feito no meio da noite. Às vezes, o xixi foi feito de manhã. Só que como a gente, né, o pai só vai ali no quarto da criança depois que ela já está acordada, o pai acaba perdendo essa janela ali. Então, uma outra coisa a fazer também é o quê? Acordar a criança uns 10 minutinhos antes do horário que ela acorda geralmente e levá-la no banheiro. Aqui a gente tirou o desfralde noturno porque o Bento, ele acordava com a fralda seca. Aí, quando eu comecei o desfralde diurno, eu acho que ele começou a ter mais controle e aí, automaticamente, ele ficou acordando com a fralda seca. Eu deixei 1 semana observando. E aí, depois de 1 semana ele acordando com a fralda seca todos os dias, eu tirei a fralda. E aí, assim, o desfralde noturno, eu não fiz desfralde noturno. Realmente aconteceu, assim, não teve... Aconteceu, mas eu acho que foi por causa do desfralde diurno. Não, eu tirei mamadeira, né? Mas isso eu tirei antes de começar o desfralde. Como eu já sabia que ia vir o desfralde diurno e depois o noturno, eu retirei o mamar, porque ele mamava dormindo ainda. Então, mamar de madrugada, claro que ia fazer xixi, e ele, como ele tem problema de sono, eu não tinha a menor condição de acordar ele para poder ir no banheiro, assim, era uma coisa que eu não ia fazer. Então, eu tirei a mamadeira de antes de dormir e de dormir, que ele mamava. Porque quando eu mamava até uma mamadeira de dormir, era muito mamar e ele ia fazer xixi na fralda. Então eu tirei todo o líquido antes de dormir, né, assim, de mamar essas coisas, e aí fiquei observando antes do desfralde todo, né? E aí depois que comecei o desfralde diurno, eu observei a fralda de noite. Realmente ele não fazia mais xixi, e aí eu tirei a fralda de noite, mas era assim, quando ele acordava, até quando acorda, a primeira coisa, hoje ele já levanta, né? Ele levantar para fazer xixi. Até hoje, a gente também, né? Quando acorda, a primeira coisa que faz é fazer xixi. Então, assim, isso é bom para quem está com dificuldade, até diurno, né, Dani? Quando a criança acorda, e mesmo estando com a fralda noturna ainda, já levar para fazer xixi, porque geralmente a criança está com a bexiga bem cheia quando acorda. E aí é até legal para acertar já o lugar do xixi, já é uma boa hora de acertar. Assim, acordou, levou. Agora é isso que eu tô falando. Às vezes, como a gente demora um pouquinho pra ir no quarto deles, 10 minutinhos antes do horário normal deles acordarem, a gente coloca o despertador, né? Vai lá no quarto e já pega aí a criança nesse horário, antes dela fazer o xixi ali na fralda. Então, pra quem não tá acordando sequinho. Porque às vezes o problema de acordar seca é só isso, a criança tá seca. Só que a gente demora tanto a pegar a criança ali do berço ou da cama, né? Que a criança vai e faz xixi. E a gente acha que foi xixi da noite. E não é. Então, isso aí são coisas que a gente tem que observar. Então, assim, gente, o mais importante é o reforço. É pensar no que a gente pode fazer, no que a gente pode usar, que a criança vai estar motivada para poder, né, aprender uma habilidade nova. Pensar no reforço. Se a criança não estiver acostumada com banheiro ainda ou com vaso, a gente acostuma a criança
com esse lugar primeiro, né? Costuma com o banheiro primeiro, faz uma festa lá dentro, senta no chão, assiste vídeo, faz atividade. A gente vai fazer, assim, uma festa mesmo dentro do banheiro. A partir do momento que a criança está tolerando o banheiro, então tá. Então, isso antes de começar o desfraude, tá? A criança está de fralda ainda. Então, vamos agora acostumar a criança com vaso. Nossa, ficou 2 segundos sentado no vaso. Muito bem, ficou no vaso. Faz festa. Ah, ela tá ficando por 2 segundos agora, vamos ver se ela fica por 5. De fralda ainda. Fica por 5, fica por 10, fica por 30, 1 minuto. Vamos tirar a fralda e ver se ela fica sentadinha? Então, vamos trabalhar nisso. Para depois a gente começar esse processo de ter um cronograma, colocar o despertador para tocar, fazer essa troca aí, né, comunicativa com a criança de alguma forma, o que seja mais apropriada para a criança, uma coisa que seja fácil, tá? Se a criança não fala banheiro, não vou obrigá-la a falar banheiro, porque é muito difícil. Bambam, banho, qualquer coisa, qualquer aproximação, qualquer coisa que funcione para você, para sua família e para seu filho ou sua filha. Então, pensar em como que a criança vai fazer esse sinal que quer ir no banheiro e sempre reforçar quando ela fizer o xixi no vaso. E o cocô. A outra coisa, só para não esquecer. Menino, em pé ou sentado. Gente, não existe regra certa ou errada, tá? Eu começo sempre sentado. Por quê? Porque é mais fácil do cocô acontecer também. Então, eu prefiro, mesmo que eu tenha que ensinar o em pé depois, eu prefiro começar sentado para ter a oportunidade ali de ter o cocô também e depois eu ensino em pé. Se é uma criança que já entende mais, que tem mais facilidade, você pode começar com ela em pé sim. Mas eu geralmente começo o desfraude com o menino sentado. O Bento senta ou faz em pé? Não, o Bento, em casa ele faz sentado, na rua ele faz em pé. Mas a gente começou com ele sentado. Mas agora na rua ele faz. E depois foi automático. Na rua, para não ter que sentar ele no vaso do banheiro público, né? Eu levava para ele fazer em pé, ele fazia. E em casa ele prefere fazer sentado. Então, assim, a gente não tem diferença. Ele faz do jeito que ele. Se ele vê o irmão fazendo, ele vai e faz em pé. Agora, se ele vai sozinho, ele vai sentado. Em casa também. E sinceramente, eu nem ligo, assim, sentado em pé, assim, na verdade, não é uma coisa assim. Aí o marido que fala, tem que fazer em pé. Eu falei assim, não, ele prefere fazer sentado, deixa, mas na rua ele faz em pé. E quando o irmão tá fazendo, o pai tá fazendo, ele faz. E a questão do em pé também, gente, até, né, banheiro público, às vezes não tem vaso, às vezes tem um vaso só, porque é só mictório, né? Então a criança é importante depois de um tempo realmente ensinar em pé por causa disso. Mas eu vou te falar que 99% das vezes eu começo o treinamento do desfraude com o menino sentado. Então é isso, pessoal. A gente vai deixar para vocês a ajuda visual da fotinha do vaso. A gente vai deixar também tudo escrito, as partes do treinamento, como que são feitas. Vamos deixar a folha de coleta de dados. E muito importante também o modelo de uma história social, tá? Para vocês lerem com o filho de vocês qualquer hora do dia. Se tem costume de ler antes de dormir, leia antes de dormir. Se quiser fazer isso antes de começar o desfraude também, é uma boa. Durante o desfraude também. O legal é a história social ser personalizada para sua criança, né? Então, geralmente eu coloco a fotinha da criança, o nome dela, tudo para ela entender que aquela historinha ali é dela e ela tem que seguir a historinha que é dela. É isso aí. Então, qualquer dúvida, né, Dani, também a gente vai deixar tudo lá. Qualquer dúvida também pode falar com a gente, chamar a gente no direct e a gente esclarece algumas coisas que ficou faltando aqui, porque é tanto assunto que às vezes pode ter passado alguma coisa, né? É isso mesmo. Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que
que agora, como a gente é obrigada a ficar em casa, que muita gente comece o desfraude, tenha muito sucesso nesse processo. Muito obrigada, né, Kathy? Mais uma vez, estamos aqui, é para vocês escutarem, e qualquer dúvida, vocês chamam a gente no Instagram. Tchau, pessoal. Bom, tudo de bom para vocês e se mantenham seguros, ok? Beijos.